Olá, gente, tudo bem? Uma história africana de fé. Os 12 obás de Xangô. Assim como o vento que sopra e ninguém vê, o tempo passa transformando tudo, às vezes sem ninguém notar. O que fica é o que o vento traz, e o tempo nos deixa impressos a sabedoria e o conhecimento vindo de outras épocas, como que trazidos pelos ventos. Foi assim que cheguei nestas terras, trazida pelo vento, venho de outra época para deixar aqui um relato da minha missão. Vim predestinado, descendente de africanos, nascido na Bahia, escolhido pelos orixás. Pois é, vou contar a todos uma bela história que começa muito antes do meu nascimento. Há muitas gerações passadas, em tempos incontáveis, havia em Oió uma terra chamada Oió. Lá havia um rei. Xangô era rei de Oió, o mais temido, respeitado de todos os reis. Mesmo assim, um dia seu reino foi atacado por um grande número de guerreiros, que invadiram sua cidade violentamente, destruindo tudo, matando soldados e moradores numa tremenda fúria assassina. Xangô reagiu e lutou bravamente durante semanas. Um dia, porém, percebeu que a guerra tornou-se um caminho sem volta. Já havia perdido muitos soldados e a única saída seria entregar sua coroa aos inimigos. Resolveu então procurar por Orúmila e pedir-lhe um conselho para evitar a derrota quase certa. O adivinho mandou que ele subisse à pedreira e lá aguardasse, pois receberia do céu a iluminação do que deveria ser feito. Xangô subiu, e quando estava no ponto mais alto do terreno, foi tomado de extrema fúria, pegando seu oxê, machado de 2 lâminas, começou a quebrar as pedras com grande violência. Estas, ao serem quebradas, lançavam raios tão fortes que, em instantes, transformaram-se em enormes línguas de fogo que, espalhando-se pela cidade, matará uma grande quantidade de guerreiros inimigos. Os que restaram apavorados procuraram os soldados de Xangô e renderam-se. Imediatamente pediram clemência. E levados à presença do rei, os presos elegeram um emissário para servir-lhe de porta-voz. Um homem escolhido foi logo se atirando aos pés de Xangô. Reclinando-se, pediu perdão. Humilhando-se, explicou que lutavam não por vontade própria, e sim forçados por um monarca vizinho de Oió, que tinha um grande ódio de Xangô e os martirizava impiedosamente. Xangô, altamente perspicaz, enxergou nos olhos do guerreiro que ele falava a verdade e perdoou a todos, aceitando-os como súditos de seu reino. Foi assim que ele ficou conhecido como Orixá Justiceiro, aquele que perdoa quando defrontado com a verdade, mas que queima com seus raios os mentirosos e delinquentes. Após o desaparecimento do lendário rei Xangô, a sua transformação em orixá, seus sacerdotes se reuniram, a fim de perpetuar sua memória. Estes ministros, antigos reis, príncipes ou governantes de territórios conquistados pela bravura de Xangô, não quiseram deixar extinguir a lembrança do herói na memória das gerações futuras. Formou-se assim um conselho, encarregado de manter vivo o culto ao rei de Oió, organizado com 12 ministros, que tinham acompanhado em terra 6 ao lado direito e 6 ao lado esquerdo, 6 para condenar e 6 para absolver. Essa história eu ouvi desde muito cedo, assim como outras, como por exemplo, a chegada dos meus antepassados aqui no Brasil. Em suas mãos, sob suas unhas, restava ainda um pouco da terra da mãe África. Em seu peito a dor da solidão, o medo e a incerteza. Em seu olhar o vazio, atravessando o mar tenebroso rumo ao desconhecido, enfrentando tormentas sobre condições desumanas. Para muitos, a vida longe da mãe terra, terra mata, já não valia a pena. Os que aqui desembarcavam vieram sobre o acalento da mãe do mar. Trouxeram em sua alma a saudade, junto com a saudade um tesouro que ninguém poderia tirar: sua cultura. Graças aos orixás encontraram forças para suportar tamanha injustiça. Os 12 obás são os da direita de Xangô, com direito de voz e voto. Os nomes são Obá Areia, Obá Telá, Obá Cancanfô, Obá Aressá, Obá Biodum, Obá Arolô. Os da esquerda, que só têm direito às condenações impostas pelo rei Xangô, são Obá Onicoí, Obá Olobum, Obá Onaconcum, Obá Chorum, Obá Erim e Obá Odofim. E assim fica esse grande conhecimento mítico para nós. Abraços, Baba Anderson, de Lologo Nedé, sacerdote do Templo de Umbanda Filhos de Omolu.